Então, pessoal, eu me chamo Leonardo e estou usando uma camisa marrom, estou segurando um tubinho preto com listras brancas e estou falando apoiado sobre uma mesa, na qual temos um pedacinho de cano vermelho. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros e uma caixa, algumas caixas também. Primeiro, eu gostaria que vocês imaginassem esse tubinho aqui como um segmento de reta. E eu quero medir esse segmento de reta. Bom, como medir é comparar, eu vou estabelecer isso aqui como uma unidade. E daí, eu quero que você perceba que aqui cabem, 1, 2, 3, 4 unidades. Estão vendo? 4 unidades desse pedacinho aqui que é a nossa unidade. E se eu chamar isso aqui de unidade Heitor, estou dizendo então que esse segmento mede 4 Heitores. Joia? Muito bem. E o objetivo é problematizar, então eu trago algumas questões. Por exemplo, a primeira delas é: será sempre possível, para qualquer que seja o segmento, ele sempre será medido como um número inteiro de vezes dessa unidade Heitor? Não, né? Então, para ilustrar esse não, eu pego um outro segmento aqui, um pouco maior que o primeiro, e eu verifico que nesse cabem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não cabem 7 unidades iguais a essa aqui vermelha. Então isso quer dizer que eu preciso readaptar, né? Preciso repensar. Então, como é que a gente pode pensar nisso? Bom, eu vi que aqui cabem 6 unidades inteiras, mas não cabem 7. Uma estratégia para medir esse segmento, então, seria pegar a unidade Heitor e dividir em outras partes. Assim, por exemplo, vocês estão vendo dois tubinhos que representam a mesma medida, a mesma unidade. E aí, se eu dividir isso aqui em 3 partes iguais, eu posso pensar nisso aqui como uma subunidade dessa unidade, tá? E por que 3 iguais aqui? Porque, na verdade, eu já sei que esse pedacinho aqui que falta, ele pode ser visualizado como a junção de 2 dessas partezinhas aqui. E aí, pessoal, eu digo para vocês assim, olha, quanto é que mede esse segmento? Então, em relação a essa unidade aqui, como cada unidade Heitor cabem 3 subunidades, então ficariam aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Só que com mais essas duas que eu falei, 20 unidades. Então, quanto que mede esse segmento em relação a essa unidade? 20. Agora, em relação à unidade original. Ora, como a unidade original ela contém 3 subunidades, então a medida desse segmento pode ser expressa pelo número racional 20 terços. Ou seja, 20 sobre 3. A fração de números naturais, 20 sobre 3. Isso quer dizer que, se eu quero medir esse segmento em relação à unidade Heitor, eu afirmo a medida desse segmento é igual a 20 terços Heitores.